Olá pessoal, vamos estudar mais uma vez a Bíblia, capítulo 5 do livro de Provérbios. E não esqueça o seu like, clique aí no gostei, inscreva-se no canal, compartilhe também, propague aí a palavra de Deus, leve essa palavra para alguém que você acha que precisa ou que você ama, e mantenha a palavra, a obra de Deus em expansão, expandindo pela terra. Então vamos ler o capítulo 5. Meu filho, preste atenção à minha experiência. Dê ouvidos ao meu entendimento. Assim você conservará a reflexão, e seus lábios guardarão o conhecimento. Os lábios da estrangeira destilam mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite. No final, porém, ela é amarga como fel, e afiada como espada de dois gumes. Os pés dela levam para a morte, e seus passos conduzem ao túmulo. Ela não segue o caminho da vida, e suas trilhas se desviam sem que ela perceba. Portanto, meu filho, me escute e não se afaste dos meus conselhos. Afaste do caminho da estrangeira, e não se aproxime da porta da casa dela. Não dê a estranhos a sua honra, nem os seus anos para gente cruel. Que os estranhos não se fartem com o seu vigor, e a casa do desconhecido com os seus suores. Caso contrário, você vai lamentar sua sorte, quando a carne do seu corpo se consumir. Então você dirá: por que desprezei a disciplina e rejeitei a correção? Não dei atenção aos meus mestres, nem ouvido aos meus educadores. Por pouco não cheguei ao cúmulo da desgraça, no meio da comunidade e da assembleia. Beba a água da sua cisterna, a água que jorra do seu poço. Não derrame pela rua a água de sua fonte, nem pelas praças a água dos seus riachos. Sejam elas somente para você, sem repartir com estrangeiros. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa de sua juventude. Ela é corça querida, gazela formosa, que as carícias dela embriaguem sempre a você, e o amor dela o satisfaça continuamente. Meu filho, por que se deleitar com mulher estranha e abraçar o peito de uma estrangeira? Os olhos do Senhor observam os caminhos do homem, e lhe vigiam todas as trilhas. O injusto fica preso em suas próprias culpas, e é apanhado na armadilha do seu pecado. Ele morre por falta de correção e perece por causa de sua grande insensatez. O livro do Provérbios deu um foco à mulher, né? Que tipo de mulher? O homem de Deus deve se unir, né? Se relacionar. E os destaques que eu fiz, gente, foram esses aqui. O capítulo 3 ao 6, versículo 3 ao 6. Os lábios da estrangeira destilam mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite. No final, porém, ela é amarga como fel e afiada como espada de dois gumes. Os pés dela levam para a morte, e seus passos conduzem ao túmulo.
ela não segue o caminho da vida e suas estrellas se desviam sem que ela perceba. Então, parece ser bom no começo, mas depois vem o amargo, as consequências. Então engana, né? Essa mulher estrangeira, que quer dizer não que ela seja de outra nação ou de outro país, porque Deus não faz distinção de pessoa. Porque no povo judeu não era só israelitas, tinham também moabitas, samaritanos. Assim Deus espalhou os israelitas por todas as nações. Então não trata-se da nacionalidade, né? Mas sim nos preceitos, na adesão, no conhecimento, né? Do único Deus, da existência dele. Porque esses estrangeiros, essa estrangeira que a Escritura se refere, é aquela mulher que não segue o preceito do Deus verdadeiro. Então ela não conhece a trilha, o caminho da justiça. Ela ignora, né, tudo isso, porém ela é atraente. Ela traz um prazer, um momento, algo de começo muito atraente, mas o fim é trágico. E nós vemos como os homens de Deus, desde toda a Escritura Sagrada, nós vemos quantos eles se perdem por conta da mulher estrangeira. Eles se perdem ou eles têm uma queda por conta da mulher estrangeira. Nós vemos, por exemplo, Adão. Adão, ele se deixou levar ali, sendo a mulher que Deus deu a ele, ela acabou sendo uma estrangeira, conduzindo Adão a pecar, conduzindo Adão a desobedecer, né, a Deus. Sansão, por exemplo, e Dalila, né, uma estrangeira. Filisteia, né? As filisteias costumavam ter mulheres bonitas. Então os israelitas às vezes se seduziam por essas mulheres estrangeiras e corria esse risco de dar espaço aos estrangeiros para atacar Israel, ou para perder o homem de Deus e levá-lo para a morte, como foi Sansão, né? Apesar dele ter retornado para Deus, mas enfim ele acabou sacrificando a vida dele ali para cumprir a vontade de Deus. Então esse começo, ele parece bom, ele é chamativo, convidativo, mas tem um final amargo. Porém, um final amarga como fel e afiada como espada de dois gumes. Então, cortante, né? Cortante, traumatizante. Os pés dela levam para a morte e seus passos conduzem ao túmulo. Então, não é vantajoso, né? Não vale a pena. Ela não segue o caminho da vida e suas estrellas se desviam sem que ela perceba. Então ela não tem rumo, ela não enxerga rumo e nem mira nenhum rumo. Ela simplesmente vai ao vento, ao aleatório, e atrai também o homem que não se freia, que não se guarda e não tem uma fidelidade, acaba se deixando levar. E o versículo
8 ao 14. Afaste-se do caminho da estrangeira e não se aproxime da porta da casa dela. Não dê a estranho a sua honra, nem os seus anos para gente cruel. Caso contrário, você vai lamentar sua sorte quando a carne de seu corpo se consumir. Então você dirá: por que desprezei a disciplina e rejeitei a correção? Não dê atenção aos meus mestres, nem dê ouvido aos meus educadores. Por pouco não cheguei ao cúmulo da desgraça no meio da comunidade e da assembleia. Então isso aqui foi bem parecido com o que Salomão passou com a sua esposa estrangeira, né, que trouxe a idolatria para Israel. E assim, quantas outras estrangeiras que trouxe desgraça, né, para os homens de Deus. Passar distante mesmo da casa dela, para até não se seduzir, né? Não deixar ela lhe seduzir à distância, né? Então não dá estranho a sua honra, nem os seus anos para a gente cruel. Então acaba tomando tempo, né, do homem de Deus e dando honra à pessoa errada e ali consumindo o homem de Deus para uma pessoa cruel. E depois lamentar a sorte, né? Depois é só lamento. O versículo 18 ao 19 diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Ela é coça querida, gazela formosa, que as carícias dela embriaguem sempre você, e o amor dela o satisfaça continuamente. Então, quem é a mulher da nossa juventude? É a esposa. É a que a gente tomou, né, como para o casamento, o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Porque da juventude, logo é a primeira, logo ela que tem mais tempo. Então o corpo sofre mudança, né? E de repente pode aparecer uma mais jovem, sorridente, com um corpo mais em cima, mas ela não é da sua juventude, é da juventude dela, né? Então a gente tem que valorizar aquela mulher desde quando você era jovem. Porque eu ainda estou na situação de solteiro, mas quando eu estiver na situação de casado, vai ser desde quando a gente começou a namorar, se noivou, casou. Então essa vai ser da minha juventude. Um dia eu vou estar mais maduro, né? O corpo vai mudar, como já vem mudando. E não posso me deixar levar, nem você, por um corpo ou por uma estrangeira, uma que não conhece a história de vida desse homem, que não conhece a luta que a outra mulher teve com ele e rouba, né? Quer roubar tudo isso por causa que goza de juventude. Então, essa mulher, alegre-se com a esposa da sua juventude. Então, ela é coça querida,
gazela formosa, que as carícias dela embriaguem sempre você. Então se sinta embriagado com as carícias da mulher da sua juventude. O amor dela satisfaça continuamente. Então não vá se satisfazer com a estrangeira. Se dê por satisfeito com a mulher da sua juventude. Determine isso. Se dê para ela. Se dedique para ela. Né? Porque o amor é dar. Né? Então, logo, você não vai fazer disputa da mais jovem, da mais que tem mais curvas. Não. Você escolheu e foi a da sua juventude, e agora dê o que é direito a ela e se satisfaça continuamente. Se dá por satisfeito, né? Porque a insaciatez, né, leva a um caminho de desgraça. Leva a tristeza da mulher da juventude, dos filhos e até a sua própria. Vai embaratinando tudo, vai embaraçando tudo. Versículo 20 ao 23. Meu filho, por que se deleitar com mulher estranha e abraçar o peito de uma estrangeira? Os olhos dela, os olhos do Senhor observam os caminhos do homem e lhe vigiam todas as trilhas. O injusto fica preso em suas próprias culpas e é apanhado na armadilha do seu pecado. Ele morre por falta de correção e perece por causa de sua grande insensatez. Olha só. Por que, meu filho, se deleitar? Por que buscar a carícia da estrangeira que não conhece a sua história, que não conhece sua luta e que você não lutou sozinho, a da sua juventude que estava lá? Por que fazer essa injustiça, né? E Deus está vendo. Os olhos do Senhor observam os caminhos do homem e lhe vigiam todas as trilhas. O injusto fica preso. Então, embaraço em suas próprias culpas. Então a culpa vai carregar ele. E é apanhado na armadilha do seu pecado. Então arapuca, né? Caiu na isca e agora fica apanhado na armadilha do próprio pecado. Então é o que o inimigo, o diabo, faz, né? Ele joga a isca, né? Usa aquilo que não é de Deus para nos atrair. E pelas as coisas do diabo ser tão atraentes, né? Tão chamativas, tão oferecidas, acaba que algumas pessoas se deixando levar, né? Como uma isca no anzol e fisga. Ele morre por falta de correção e perece por causa de sua grande insensatez. Então, desequilíbrios e não aceitar a correção. Então, a correção é uma poda. Então, vai conter aquele desequilíbrio ali, aquela insensatez,
e vai conduzir ao equilíbrio, à paz, à tranquilidade. Mas por não querer ouvir, aceitar, ser corrigido, acaba indo ali na insensatez, uma sabe, uma energia ali que escapa na direção errada, como se fosse um pneu furado escapando ar, né? E só para quando esvazia, que estraçalha, acaba com tudo. Então essa é a realidade da pessoa que se deixa levar, né? Pela mulher estrangeira, pelo o desequilíbrio do sexo, do desequilíbrio da fidelidade com o cônjuge, né? Não aceita correção e perece, morre, né? Ele morre por causa de sua grande insensatez. Então foi bem focado na mulher, né? Na relação mesmo de homem e mulher, casal, e também de quem está almejando uma pretendente, né? Namorar, noivar e futuramente casar. Está atento, né? E nem sempre é aquilo que é o mais atraente, é o mais bonito, mais chamativo, né? Como diz aqui o versículo de Provérbios, os lábios da estrangeira que destilam mel, né? E suas palavras são mais suaves que o azeite, né? Nem sempre essa doçura e esse sabor todo, ele realmente é exatamente o que está sendo vendido, né? Começa doce e depois termina amargo. Então vamos focar nas mulheres, né, que são de Deus, né, que são do povo, em termos de fé, disciplina, crença, comportamento, que aí nós teremos uma vida tranquila, nós que pensamos em casar ou aquele que pensa que já é casado, né? Então ficamos aqui nessa reflexão de hoje. Deus abençoe você e curta o vídeo, inscreva-se no canal e partilhe essa mensagem aí com seus amigos ou até mesmo as mulheres com seus esposos, ou a namorada com o seu namorado, a noiva com o seu noivo, que é para casal mesmo e para solteiro também.